Oi gente, eu sou a mãe do Adam, né? E esse canal aqui é feito para contar a minha história durante os meus 5 anos de casamento, mais esses 2 anos e meio aí de luta para tentar ter meu filho de volta. Hoje eu tô, não é aquele dia perfeito, mas como eu prometi, eu vou fazer o vídeo, né? Acho que a gente tem muito estresse fora das câmeras que vocês não têm ideia, né? Então, falar com tanta gente, falar com repórter, sempre a mesma história, falar com pessoas do governo, pedir ajuda, é muito desgastante para uma mãe, principalmente numa mãe que luta já há 2 anos e meio para que isso aconteça, né? Bom, viagem tá marcada, graças a Deus. E vamos lá, né? Bom, eu fiquei de falar sobre esse vídeo, sobre a segunda violência doméstica que eu recebi, né? Durante o meu casamento de 5 anos. Eu recebi 3 violências domésticas, mas só tive coragem para denunciar na última. Então essa é a segunda. A segunda, o Adam era bebê ainda, acho que ele não tinha 6 meses. Eu lembro muito bem. E sempre as discussões eram por causa do Adam, eram pela cultura, eram pelo jeito de cuidar dele, né? Eram pelas intromissões, sim, da mãe dele. Mas eu lembro que esse dia eu tomei, primeiro de tudo, um chute que foi nas minhas 2 pernas. E desse chute eu fui parar quase dentro do armário, porque eu tomei um tapa na cara em seguida. Um tapa muito forte. Depois desse dia, é claro que ele fez um morde-a-sopra, né? Pediu desculpas. Eu ali já tinha perdido a admiração pela pessoa que ele era, mas por ser pai do Adam, eu, como tantas outras mulheres, fiquei quieta, fiquei calada, me senti acuada, me senti com medo, me senti sozinha naquele momento. Graças a Deus meu filho não viu, meu filho estava no quarto dele, com a porta fechada. E eu fui deitar, dormir, isso foi à noite que aconteceu. E no dia seguinte, assim que ele saiu para trabalhar, eu fui embora. Peguei o Adam, peguei o Alê e fui para casa da minha tia. Cheguei na casa da minha tia com as pernas roxas, com o vergão do tapa no rosto. Fiquei lá 4 dias. Durante esses 4 dias ele enlouqueceu, né? De mensagem, de inventar coisas, de que sempre eu era a culpada de tudo, né? De ter deixado ele nervoso, ou a minha cultura que atrapalhava. Sempre era eu, e eu às vezes me sentia culpada sobre isso. Então é muito difícil hoje para mim estar falando sobre isso. Mas eu sei que inúmeras mulheres que são casadas com árabes passam por isso. Eu não devia ter voltado. Eu lembro que o meu primo, o mais velho da minha tia, falou para mim: se você não denunciar, eu vou denunciar. Mas eu me via tão fragilizada, tão pensativa em, poxa, ele veio comigo, ele tá sozinho aqui nesse país, não sei o que ele vai fazer. Eu sempre pensava mais nele e no Adam, fica longe dele, do que em mim mesmo. A gente se anula.
a gente se anula de um jeito, de uma forma que nem as outras pessoas nos reconhecem mais. Minha família já não me reconhecia mais. Então, hoje para mim é muito difícil contar, mas eu tenho que contar. Uma porque ele era lutador de judô, né? Então ele tinha uma força muito grande mesmo. E qualquer movimento era de ficar roxa mesmo. Mas depois de 4 dias eu voltei pro local, pra minha casa. Acreditei que fosse mudar, que nunca mais isso ia acontecer. E a gente continuou vivendo junto, né? Mas eu sempre com medo, acuado, né? Tentando evitar brigas, tentando evitar discussões, tentando evitar argumentos que fossem causar briga, principalmente quando a mãe dele ligava. Então foi tudo muito difícil, até a gente conseguir um outro apartamento e mudar, que foi onde tudo aconteceu, em Valinhos. A gente conseguiu um apartamento lá, maior, que tinha mais espaço, que tinha piscina, que tinha brinquedoteca, que tinha parquinho. E logo que nós mudamos, eu acho que deu uns 2, 3 meses começou a pandemia, né? E aí ele que trabalhava no McDonald's foi mandado embora. Eu continuei trabalhando na loja de lingerie de porta fechada. Mas, como eu falo, ele nunca foi o provedor da casa, ele sempre foi o complemento de renda, né? E eu vendia lingerie, eu vendia pro prédio inteiro lingerie, né? Aqueles condomínios que tem grupos. Então eu vendia lingerie, vendia maquiagem, vendia roupa fitness, eu fazia de tudo. E quando ele se viu sem trabalho, ele começou a fazer o pão árabe, fazia baba ganoush, que é uma comida árabe com berinjela, muito gostosa, e a gente vendia para o condomínio. Então, assim, nós estávamos tentando levar a vida, mas estava difícil com a pandemia, né? Mas a gente estava conseguindo criar o Adam num ambiente bacana, num ambiente saudável, que ele tinha amiguinhos, né? Que tinha uma pessoa que de vez em quando precisava, olhava ele. Era minha casa, eu que montei, eu que comprei sofá, eu comprei mesa, cama, tudo isso. A minha casa foi montada do jeito que eu quis, sabe? Eu sempre pensei primeiro nele. Então, pra mim, tava naquele momento tudo bem, né? Mas a pandemia ficou forte e aí eu também parei de trabalhar e logo após a gente conversando muito, e eu tenho uma amiga maravilhosa, que eu não vou citar o nome dela aqui, ela mora em Londres há muitos anos, ela é casada com egípcio, e ela falou: Karen, aqui sempre tem trabalho, porque você não vem, passa uma temporada aqui e faz um dinheiro, depois você volta. Eu nunca fui uma pessoa preguiçosa para trabalhar, quem aqui em Santos me conhece. Quantas vezes dobrei em loja, de trabalhar das 10 às 10, de trabalhar das 10 às 11 para arrumar a loja, de trabalhar sempre passando do horário para vender. Quem me conhece sabe da minha dedicação.
Aí as pessoas perguntam, poxa, você abandonou seus filhos? Não, eu não abandonei, eu deixei com meu marido. Porque às vezes eu vejo alguns comentários que vitimizam, que criminalizam a vítima, como se eu fosse culpada. E se fosse ao contrário, estava tudo bem. Se ele tivesse saído para trabalhar e eu ficado em casa, estava tudo bem. Mas como eu saí, como tantas outras mulheres que fazem crime, não só na Inglaterra não, mas em outros países também, e deixam filhos com a mãe, com a família, para levantar um dinheiro, para mandar um dinheiro, para deixar a família bem, sabe? Eu conheci muitas histórias durante os meus primeiros 10 meses de luta de mães que pegou um, depois voltou, pegou outro, depois voltou, pegou o terceiro, e hoje vivem bem lá, sabe? Conseguiram um documento. Então, assim, pra mim não era nada de anormal, porque eu falava com eles todos os dias, né? Eu tinha provas disso no meu celular, tudo isso em processo. Tudo que eu falo aqui pra vocês, eu tenho em processo, eu posso provar. Então, assim, pra mim tava tudo bem, ele sempre me passava que tava tudo bem, né? Uma coisa ele fazia, pedir dinheiro. Pedir dinheiro ele pedia sempre, pra alguma coisa, né? Mas nunca me passou pela cabeça dele tentar algum golpe, tentar fugir com meu filho. Nunca, nunca mesmo. Ah, você não percebeu sinais? Não, não, porque ele não deu sinais. Foi tudo muito bem planejado. A minha terceira violência doméstica, que foi antes de viajar, ela foi bem difícil. Foi uma cena muito ruim. Eu vou contar ela no próximo vídeo. Que foi nela que eu tive coragem, por uma vizinha, de denunciar. Mas mesmo assim, ele conseguiu uma cidadania brasileira nas minhas costas. Mesmo assim, como a Maria da Penha, ele saiu da delegacia rindo e fez amizade com as funcionárias da DDM de Santo de Valinhos, né? Que na época eram 2 funcionários que estavam para se aposentar. Já devem ter trocado, com certeza, 2 funcionárias numa delegacia da mulher, tá? Então, foi muito difícil. Tudo foi muito difícil. Mas eu achei que eu estava fazendo bem para minha família, trabalhando longe, o que na realidade eu não estava. Foi isso que aconteceu da segunda vez, conforme isso lá não foi crescendo. Reuniões de família já não tinha mais, natais juntos já também não tinha mais. A gente passou um ano novo, que foi, assim, ele era a pessoa mais desagradável do mundo, sabe? De ninguém querer a sua presença, era ele. Ele não fazia a vontade de estar naquele lugar, né? Por mais que a gente sempre quis, todo mundo queria a nossa presença, ele sempre inventava alguma coisa, ou ficava de cara fechada, sempre, 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 sempre. Então, Jadianes, no começo é tudo lindo, mas depois é um inferno. E eu sei disso. E eu sei que esse inferno que eu vivi, muitas vivem ainda. Esse desânimo, né, que primeiro a gente cria uma expectativa, uma admiração, vive a paixão, mas depois vem um desânimo que você quer sumir daquele lugar, daquela pessoa. Eu sei que muitas vivem isso.
que o meu vídeo sirva de exemplo para aquelas que ainda estão teclando e que podem simplesmente arrastar e bloquear. Porque eu sei que tem mulher, gente, que tecla e fala anos sem pelo menos ter visto a cara da pessoa. Gente, isso é golpe. Acordem. Às vezes o cara não mora nem no Cairo, mora em outras cidades do interior. A única coisa que ele vê em você é um passaporte, é uma tentativa de mudança de vida. A tentativa do meu se danou, porque ele achou que eu fosse ficar chorando e que eu fosse aceitar ficar sem o Adam. Mas eu não vou aceitar nunca isso na minha vida. Eu vou ser a maior pedra do sapato dele. Eu jamais vou desistir do meu filho. Nunca. Nunca. Se eu tiver que berrar para os 4 cantos desse mundo, pelo meu filho eu vou berrar. Tem dias que a gente tem estresse, tem dias que a gente tem expectativa, tem dias que tá dando tudo certo. E tem dias como hoje, que é um dia para mim muito difícil, que o ar não tá vindo muito na minha cabeça. Mas eu tenho certeza que em breve isso vai se resolver. Meninas, tomem cuidado. Eu me lembro que quando eu defendia ele, que eu tinha ciúmes dele. Então, nada disso é real. Hoje, pra mim, nada disso é real. Pra mim, se ele for preso, se ele não for, pra mim isso é o problema dele. A minha luta é pelo Adam. Infelizmente, ele nunca vai deixar de ser o genitor do Adam. Mas eu continuo sendo a mãe dele. E isso ele não vai me tirar. Ninguém vai me tirar. Nem a mãe dele, nem o pai se estiver vivos, nem os irmãos, ninguém. E eu vou atrás do meu filho. Puxa, o que custar. Curtam, comentem, ativem o sininho do canal, que tá indo muito bem. Obrigada por todos os elogios. É claro que tem uma ou 2 ou 3 sementinhas do mal, né, que gostam de fazer comentários idiotas, mas eu tô de boa, eu tô tranquila, eu tô diante da lei, eu consegui provar isso. E hoje, graças a Deus, eu sou exemplo para muitas mulheres de luta e muitas que estão, ó, caladas, não têm coragem, mas eu tenho, para enfrentar o mundo pelo lado. E se tiver que buscar outra criança, também pode contar comigo. Muito obrigada, até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre um pouquinho da terceira violência doméstica, porque envolve outras pessoas, mas depois eu já começo falando da minha vida, né? Em Londres, quando eu cheguei, e a nossa vida a 2, como é que era? Por videochamada, né? Nós éramos casados no papel, no Brasil, e fomos durante 5 anos e alguns meses. Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa divorciada. Graças a Deus, a Maria, a doutora Vanessa também, que lutou muito para eu ser divorciada. E poder ter livre-arbítrio lá dentro do Egito, graças a Deus. Mas é isso, gente. Que fique o alerta para qualquer movimento. Independente dele ser árabe ou não, mas prestem atenção nos árabes, tá? Prestem atenção. Que nós brasileiras, nós não fomos nem ensinadas e nem criadas a ser empregada deles. E elas foram, as egípcias foram. É outra cultura, é outro ensinamento, né? Teve um comentário de uma moça, que eu não lembro qual também, pouco me importa. Ela disse assim, muito feio você falar de uma cultura dos outros. Eu não estou falando da cultura dos outros, eu estou falando do que eu vivi. E do que eu vivi foi isso.
de querer esquentar um pão e ter que limpar o micro-ondas antes de colocar o pão, porque estava imundo. Então, assim, eu nem era cleaner ainda, né? Eu fazia faxina, mas eu fui aprender a ser cleaner lá em Londres mesmo. Então, assim, eu sempre tive mania de limpeza e realmente teve coisas que na casa dele, tá? Não é na casa de outras pessoas, na casa dele, não dava. Então, não dava pra colocar um pão no micro-ondas pra você esquentar pra eu comer. Não dava pra eu, a primeira vez que fui tomar banho naquele banheiro. Eu fui até o mercadinho, comprei produtos de limpeza, lavei o banheiro pra poder tomar banho. Então, assim, são as minhas experiências, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro. É a minha experiência, é a minha vida, é o que eu passei lá, é a casa deles. E que eu não quero nem pensar como tá sendo criado o meu filho na mão de uma avó porca e mãe de criminoso. Porque se você já cria um, você cria os outros. Essa é a minha concepção. Curtem, comentem, meninas, sigam o canal e qualquer dúvida, qualquer Jadiane, entra lá no meu Instagram, no Mãe do Adam também, mãe_do_Adam. Pode me chamar no inbox, pode conversar comigo, pode mandar mensagem. Eu tô aqui pronta para tentar fazer o bem para qualquer uma de vocês. Não tô aqui para julgar a situação em que você mesmo se colocou, porque fui eu mesmo que me coloquei nessa situação. Então, por favor, meninas, se atentem a todos os sinais, donas Jadianas, porque eu já fui e pago o preço até hoje.